Bom dia pai, bom dia também para você aluno. Nós vamos para mais uma aula, mas antes nós vamos fazer uma breve oração. Vamos orar? Senhor Deus, maravilhoso Pai, somos gratos a Ti, Senhor, pela vida, pela saúde. Continue abençoando, Senhor, os familiares e continue nos dando proteção. Perdoa os nossos pecados, é o que te pedimos e te agradecemos. Por Jesus. Amém. Turma, nós vamos então aqui para o estudo da unidade 2, a diversidade do mundo amazônico. Vocês sabem que a unidade trabalha vários capítulos, né? E nós já trabalhamos o capítulo 5, que fala dos nobres, degredados, militares e açorianos, que vieram para o território, né, com o objetivo de ocupar, né, ocupação territorial. Logo, esses grupos vieram com interesses diferentes. Né? E aqui nós temos, então, no capítulo 6, os capuchos, carmelitas, mercedários e jesuítas, né? Que é representado por ordens religiosas. Então, essas ordens religiosas estão aonde? No território amazônico. Mas, professor, me diz uma coisa. Com que objetivo essas ordens religiosas vão vir para o território amazônico? É isso que nós vamos ver então, tá? Nós temos aqui o processo de ocupação na região amazônica, tá certo? No século XVII e século XVIII, a metrópole não tinha o quê? Recursos e nem pessoas suficientes para realizar a ocupação, ou seja, não era suficiente apenas, né, não era suficiente os nobres, não era suficiente os degredados, tá certo? Os militares e os açorianos, mas era necessário de outras pessoas, outros grupos para fazer parte desse processo de ocupação, tá? Então, professor, qual vai ser a estratégia, né? Qual vai ser a estratégia da metrópole? A estratégia da metrópole é permitir que as ordens religiosas se instalassem aonde? Na colônia. É a partir daí que, na visão da metrópole, os religiosos eles iriam ajudar, primeiro, na conquista territorial, tá? Colocando em prática a catequização, tá bom? Logo, nós vamos ver que eles vão também ajudar no processo de ocupação. Além do processo de ocupação, vão ajudar também na geração de riqueza. Tudo bem? Então, professor, o que é a catequização dos povos indígenas? Então, nós temos aqui, ó, era evangelizar, catequizar e tornar cristãos, tá, os indígenas que habitavam estas terras. Tudo bem? Ou seja, a catequização era transformar o indígena para a religião cristã. Então, esse era o principal objetivo, tá bom? Logo, nós vamos ver aqui que essas ordens religiosas vieram para a Amazônia, tá? Com o objetivo de catequizar, como nós acabamos de falar, né? Então, nós temos aqui os primeiros a vir para o território foram os capuchos, tá? Em 1617 já estavam no território, já estavam na colônia, tá bom? Logo depois nós temos aqui os carmelitas, mercedários, jesuítas, tá? Que também vieram com o principal objetivo de quê? De converter os povos indígenas em cristãos. Né? Nós temos então aí essa conversão, né, de converter os povos indígenas em cristãos, que é a catequização, tá bom? Os missionários então procuravam convencer o indígena a deixar o que? Suas aldeias e se transferir para os aldeamentos, né? Mas, professor, como é que funcionava esse convencimento, né? Entenda que o missionário ele vai conviver com o indígena. Então, ele começa a entender algumas palavras, né? Começa, então, a entender o idioma do indígena e começa, então, uma comunicação. E, a partir daí, nós vamos entender que ele vai ter o poder de convencimento, tá? Sobre o indígena. É como se você tivesse, por exemplo, né, trabalhando o seu idioma, trabalhando o inglês, tá? E fosse colocar em prática um intercâmbio, tá certo? Onde você vai para, por exemplo, os Estados Unidos, de lá passa 2 meses, 3 meses, 6 meses, justamente para aprimorar o quê? O seu idioma. Mas por quê? Porque ali você vai estar no meio de pessoas que só falam inglês. Então, os jesuítas, né, eles tinham essa habilidade. Então, essa convivência que eles tiveram com os indígenas fizeram com que eles conhecessem melhor o idioma dos indígenas, tá certo? E esse deslocamento da aldeia, quando o missionário conseguia convencer o indígena, tá? Esse deslocamento da aldeia até os aldeamentos
era chamado de quê? De descimento, tá? Era chamado de descimento. Então, nós temos, então, aqui. Professor, me explica melhor o que era se converter, né? O converter, nós temos, então, aqui, que os missionários tinham como principal objetivo de tornar os indígenas em quê? Em cristão, né? Mas entenda o seguinte, que muitos religiosos e para quase todos os europeus, os indígenas eram, tá? Eram pessoas sem cultura e sem regras sociais. Mas a gente sabe, porque nós já vimos isso lá no 6º ano, né, que os povos indígenas eram extremamente o quê? Eram extremamente organizados, tinham sua própria divisão de trabalho, né? Tinha ali um chefe que liderava os povos indígenas. Então, a gente pode entender que esses indígenas eram extremamente o quê? Organizados. Tá bom? E os aldeamentos, professor? Nós falamos aqui do converter. E os aldeamentos? Nós temos, então, os aldeamentos eram espaços, né, nos quais eram reunidos os índios descidos. Nos aldeamentos, os indígenas eram catequizados, aprendiam a trabalhar de acordo com a cultura europeia, tá certo? E esses locais poderiam ser administrados tanto por religiosos quanto pelos colonos. Tá? E ali os indígenas podiam ser mais bem controlados pelos agentes colonizadores, missionários e colonos. Tudo bem? Logo, nós vamos ter aqui o seguinte, ó, o descimento. Tá? O descimento, nós vamos entender que era como chamavam, né, o deslocamento, como eu acabei de falar para vocês, né, feito pelos indígenas de suas próprias aldeias para onde? Para serem controlados nos aldeamentos, tá? Então, nesse deslocamento da aldeia até os aldeamentos, nós temos então aí o processo de descimento, né? Nós vamos entender que muitos indígenas, eles argumentavam, muitos missionários argumentavam que os indígenas, né, nos aldeamentos estariam mais seguros, tá? Eles estariam livres ali, né, das violências dos moradores, de outros colonos. Então, esse argumento era utilizado pelos missionários para que eles pudessem deixar as suas aldeias e ir para onde? Para os aldeamentos. Então, nós temos aqui um pouco, né, desse processo de converter, dos aldeamentos e do descimento. Tudo bem? Nós vamos então aqui, tá? Nos aldeamentos indígenas aprendiam o quê? Aprendiam diversos costumes, como, né, costumes europeus e a religião católica, tá certo? Mas o que eles aprendiam, pessoal? Aí nós temos aqui, ó, história de santos, rezar, cantar músicas religiosas e até esculpir imagens de santos católicos, tá? Agora, é interessante você entender o seguinte, que esses ensinamentos eram importantes para os objetivos dos colonizadores. Por que era importante para os objetivos, professor, dos colonizadores? Porque eles preparavam, né, o indígena para se tornarem o quê? Trabalhadores escravos, tá? Ou seja, nós temos aqui indígenas escravizados, né? Mas, professor, eles não iam ficar mais protegidos, né? Então, essa ideia, né, era de fazer com que os indígenas fossem controlados através da catequese, né, da catequização. E nos aldeamentos, eles eram preparados para poder, então, eram preparados para o trabalho. Todo o trabalho que ali acontecia no aldeamento era feito por quem? Pelos indígenas. Então, nós temos aí a principal mão de obra, né, no início da colônia, né, no início da colonização, foi o indígena, tá bom? Logo, nós vamos entender que o seguinte, que as missões não eram apenas de caráter religioso. Por que, professor, não era apenas de caráter religioso? Porque os missionários, eles receberam grandes propriedades da coroa portuguesa, né? E essas terras se tornaram muito produtivas, né? Pois os religiosos utilizavam os indígenas como mão de obra, né? Então, a gente pode entender que os missionários foram espertos. Eles recebiam em troca
da metrópole, né, da coroa portuguesa, as terras, e nessas terras que eles recebiam, eles transformavam em quê? Em aldeamento para que os indígenas pudessem trabalhar, né? Para que os indígenas pudessem trabalhar. Então, a gente entende que não era apenas de caráter religioso, né? Nós temos, então, aqui que eles receberam grandes propriedades de terra, né, da coroa portuguesa, e nessas terras transformaram em aldeamentos para que os indígenas, então, pudessem fazer todo o trabalho, tá bom? Para os missionários, nós vamos entender o seguinte, ó. Além de gerar riqueza para a ordem religiosa, né, nós temos aqui o seguinte, para os missionários, o trabalho fazia parte da doutrina cristã, pois o trabalho era considerado um meio de quê? De salvação, né? Depois de passar por todo o processo de catequização, o indígena já tinha essa comunicação com os missionários, né? Ele já tinha essa comunicação com o missionário. Então, o que acontecia? Quando o missionário ele ia, né, apresentar algumas informações, alguns ensinamentos para o indígena, né, o missionário apresentar esses ensinamentos para os indígenas, eles já apresentavam que o trabalho era considerado meio de salvação. Então, o indígena já passava por essa transformação e essa mudança de mentalidade, e ele via o trabalho como meio de salvação. Por isso que eles trabalhavam nos aldeamentos, né? Então, olha só o que nós vamos ter aqui, o indígena e o trabalho, né? Por quê, professor? Porque, olha só, a principal mão de obra é quem? Exatamente, é o indígena, né? Por quê, professor? Porque realizavam trabalho nos aldeamentos e fora dele. Aí nós temos, então, o seguinte, né? O que os indígenas faziam nos aldeamentos, professor? Aí nós temos, construíam habitações, embarcações, cuidavam da terra, plantavam e mantinham a roça, trabalhavam nas lavouras e coletavam as drogas do sertão, né? Onde os missionários comercializavam esses produtos, gerando mais riqueza para as ordens religiosas, né? Então, nós podemos entender que os religiosos eles estavam, então, enriquecendo, né, com as propriedades que ganhavam da coroa portuguesa e também dos produtos, né, que os indígenas, né, coletavam e davam para os missionários comercializar com outras pessoas, com outros comerciantes, né? Então, aqui, quem está se beneficiando de tudo, quem? É os missionários, tá bom? Logo, esse controle da mão de obra indígena pelos missionários provocou o quê? Um conflito com os colonos, né? Por quê, professor? Porque os colonos começaram a perceber que os missionários controlavam a mão de obra nos aldeamentos. A partir desse controle, né, vai ficar escasso da mão de obra para quem? Para o colono. E por isso que vai gerar, então, esse conflito, onde, né, o principal motivo desse conflito entre missionários e colonos vai ser pela disputa da mão de obra indígena, tá? A disputa da mão de obra indígena. Então, olha só, essa disputa pela mão de obra envolvendo religiosos e colonos ocuparam grande parte do período colonial na Amazônia, né? Sério, professor? Todo esse período? Sim. Então, esse conflito entre a metrópole, o conflito entre colonos e missionários, né, foi por conta do quê? Foi por conta da disputa pela mão de obra indígena. Mas, professor, me diz uma coisa, como a metrópole portuguesa via esses conflitos? Tá? Quais foram as soluções encontradas pelos próprios envolvidos, ou seja, missionários e colonos? E aí nós vamos ver isso na próxima aula. Tudo bem? Até mais, gente. Valeu!